Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam sempre muito bem-vindos aos Sementes do Evangelho. Que a paz e o amor do Mestre querido Jesus Cristo nos envolva e nos abençoe. Vamos então nos preparando para a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos e melhores sentimentos a Deus, Pai Supremo de amor e infinita bondade, e ao seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que nos ama profundamente e de uma forma incondicional. Querido Senhor das nossas vidas, que conhece profundamente as nossas almas, que sabe das nossas angústias e das nossas tristezas, que possui o conhecimento pleno de tudo que precisamos para que consigamos estar de pé diante da Tua lei. A Ti, Senhor, te pedimos nesse momento que Tu abençoe os lares da terra, que seus anjos benfeitores possam a todos nós amparar, guiar e nas luzes do seu amor esclarecer as nossas mentes e corações para os equívocos que ainda carregamos em nossas vidas. E no amparo desse amor maior, sejamos conduzidos a bem praticar, vivenciar com a verdade e a plenitude de nossas almas os seus ensinos e orientações à luz do seu Evangelho de amor, a fim de que possamos colaborar contigo naquilo que nos for possível. Derrame seu amor sobre todos nós e nos guarda na tua paz, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. No item 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas. Embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente a atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também no repente descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz. Nós,
que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde, na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Que assim seja. Nesse item, o Espírito venerando Lázaro vem nos esclarecer sobre a obediência e a resignação como virtudes companheiras da doçura. A criatura que possui essa virtude da doçura vive naturalmente em harmonia e concordância com seus sentimentos entre a razão e o coração, pois existe a real aceitação no âmago da criatura, sendo a obediência o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração, diferentemente da criatura que se nega aos seus sentimentos, pois nem toda pessoa que assim o faça é resignada, assim como ser obediente, muitas das vezes, por interesse, pode se submeter a muitas situações da vida, principalmente no aspecto material, demonstrando ser muito obediente e resignado, sem que seja uma verdade, e deixando assim efeitos colaterais terríveis em suas almas, porque não vivenciam a verdade da sua vontade. Dessa forma, obediência e resignação, que aqui o Espírito Lázaro vem nos esclarecer, nada tem a ver com subserviência e submissão, sem a utilização da vontade. A obediência e a resignação é força espiritual preponderante, muito importante para que a criatura não fuja, não se acovarde diante do fardo e também não se revolte, abandonando, ao longo da jornada, as experiências que poderiam ser enriquecedoras para o seu aprimoramento e evolução. Assim, na ansiedade de mudar a sua experiência, poderá encontrar muito mais de sabores e enfrentamentos, acreditando que não era capaz de carregar ou suportar a experiência que se apresentou. Assim, a humildade que nos leva à obediência e resignação pode ser buscada por todos nós, sendo cultivada em nossos corações, na medida em que aceitamos as experiências da nossa existência como uma experiência iluminativa, pois tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Aquele que afrouxa sua moral não pode ser resignado, pois entra em duelo e na sua revolta busca culpados, pois não aceitou e lançou seu fardo, sua prova no caminho. Assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente, pois quer sempre tudo a seu benefício, sem se importar com os outros. Obedecer é estar na posição de colaborador. Ser obediente é ser resignado, aceitando a vontade de Deus frente a tudo que não podemos mudar, embora o desejássemos. Sem automatismo ou passividade, a obediência construtiva é, antes de tudo, o desempenho consciente de nosso dever diante de Deus e dos homens. A obediência nos induz ao serviço fiel e honesto, onde fomos colocados sem melindres ou desajustes. A obediência leva à ordem e à disciplina, pois a criatura obediente é disciplinada e respeita a ordem estabelecida, acata as leis e procura dar-lhes cumprimento. A ordem e a disciplina são fatores indispensáveis ao progresso individual e coletivo, estando presentes nas leis que regem o universo. Ao espírita, mais do que qualquer outra pessoa, compete o dever de ser ordeiro e disciplinado,
a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a coletividade de que faz parte e, ao mesmo tempo, conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. Assim, todos nós precisamos entender que não podemos ser indiferentes à moral do Cristo para cumprirmos os propósitos de elevação das nossas almas, vivendo a prática dos seus santos ensinamentos. E vamos à nossa prece final, fechando os olhos físicos, abrindo os olhos da alma, nos elevando em pensamentos de profunda gratidão e amor a Deus. Divino Senhor nosso, Criador de todos nós e tudo o que há, comparecemos diante de Ti nesse momento para Te agradecer por todas as oportunidades que nos tem concedido, nesta e nas múltiplas existências que temos vivenciado junto a tantos outros corações que ajudam a despertar em nós as virtudes e a necessidade de viver no amor, que hão de nos conduzir à condição de espíritos felizes. Agradecemos, Senhor, pela mensagem do Cristo amado que chega aos nossos corações. Permita e nos conduza a melhor compreendê-la, para assim poder vivenciá-la no propósito do amor maior, a tudo e a todos. Que o amor que sempre o Senhor derrama sobre nós possa iluminar as mentes e corações de nossos governantes para auxiliar a humanidade a um novo patamar evolutivo de amor e de fraternidade. Que suas bênçãos cheguem aos corações endurecidos, trazendo-lhes o arrependimento, aos aflitos, trazendo a consolação. Oramos e pedimos a todos pelos quais ninguém ora, tanto na terra quanto no plano espiritual. Amado Pai, possamos todos nós, seus filhos, sermos beneficiados na sua luz bendita, que nos fortalece na senda do autoconhecimento e nos leva ao Cristo interno, que sejamos merecedores do caminho junto ao Mestre Jesus, que nos levará à verdade e à vida. Assim, bem-amado Pai nosso, encha nossos celeiros de virtude, para que saibamos servir sempre aos propósitos divinos. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva em seu amor e sua paz, hoje e por todo sempre, e que assim seja.